Qual a idade do sucesso? 2 em 12 após os 50. Será possível? O que você acha? Qual é a sua opinião a esse respeito? Vem comigo, seja bem-vindo a 957. Aqui a gente discute as estratégias para você realizar o seu primeiro 2 em 12, que significa obter 2 anos de rendimentos de locação em apenas 12 meses. Então, você vai aumentar em até 100% os seus rendimentos com locação nesse período de 12 meses. E eu costumo destacar que você pode, na verdade, medir isso em qualquer tempo, né? 12 meses é um tempo que a gente toma aqui, porque é um tempo razoável para você ter oportunidade de organizar os seus contratos, de revisar, né, os seus procedimentos, as pessoas com quem você está interagindo, com quem você está atuando, mas o tempo não precisa ser só de 12 meses. Se você tiver com um contrato novo entrando e quiser já implantar o método naquele contrato novo, você já vai ver o dobro de rendimentos, né, 100% de aumento no mês seguinte, né, no primeiro mês ali em que você vai receber o pagamento. Eu sou Rodrigo Benício e ensino pessoas comuns, ajudo pessoas comuns, assim como eu, a pouparem muito tempo, dinheiro e desgaste lidando com seus imóveis, investindo nos seus imóveis, construindo prosperidade e deixando um legado para os seus, né? Construindo prosperidade para si e deixando um legado para os seus. Esse tema é um tema que eu acho muito rico, porque é bem interessante essa questão, né, da passagem do tempo, né? Quando eu digo que é interessante essa questão da passagem do tempo, eu estou querendo dizer o seguinte, eu lembro uma vez, eu estava com um senhor, né, eu posso chamar ele assim, a gente sempre usa a palavra senhor, mas quando a gente quer, em 3 situações, né, quando a gente quer criar uma áurea, né, criar um ambiente de respeito em relação a outra pessoa, né, a gente chama a pessoa de senhor, a gente chama também, né, é muito comum as pessoas chamarem o outro de senhor ou de senhora, que é manter um certo distanciamento, né? Principalmente as mulheres, né? É interessante isso com mulheres, né? Alguns homens que não se comportam de forma razoável, digamos assim, se metem a ser galanteadores, né? Na oportunidade errada, no momento errado, fora de contexto. E aí a mulher, normalmente, ela chama o homem de, pois não, senhor. Aí olha você assim com uma cara meio sóbria, né, para dizer que cada um no seu quadrado, né? E a gente usa também esse termo senhor, né, no sentido que eu acabei de usar aqui, para fazer referência ao senhor que já tem uma certa idade, ao senhor ou à senhora, era uma senhora, era um senhor, a gente usa também essa expressão, né? E quando eu comecei a pensar nesse tema aqui, eu falei assim, caramba, como é que eu vou conversar, né, com as pessoas sobre isso? E sendo aqui super transparente sobre esse tema, né, sobre essa questão, eu falei, como é que eu posso expressar aquilo que eu penso sobre isso, né, sobre você poder ou não poder, né, fazer um 2 em 12 após os 50, né? Ou, melhor dizendo, né, existem limites temporais para as pessoas poderem realizar as coisas. Eu acho que a questão seria melhor colocada dessa forma, né? E aí comecei a refletir, comecei a pensar sobre essas questões e a história que eu vou contar aqui, que eu estou contando aqui para vocês, tem relação com isso, tem relação com o início dessa minha reflexão, né? Que tá atrelado à percepção do tempo. E essa é uma questão externa e é uma questão interna, né? É uma questão externa no sentido de existirem aspectos culturais na nossa sociedade que lamentavelmente limitam as pessoas. São aspectos culturais, veja, não são aspectos cronológicos, tá? Não dizem respeito à idade que a pessoa tenha propriamente, nem são aspectos físicos, né?
as pessoas não têm limitações, mas por uma questão cultural acabam se autolimitando, acabam aceitando essa limitação da sociedade. Mas eu estava conversando com esse senhor, ele é advogado, profissional da área imobiliária também, investidor imobiliário, muito sóbrio, muito sério, muito respeitado, e eu estava, na época, adquirindo vários imóveis numa determinada região, e ele me vendo ali, eu tinha ali meus 20 e poucos anos, e ele me vendo ali muito afoito, muito cheio de energia para fazer as coisas e com sonhos imensos, ideias milaborantes de como tocar a vida, né, naquele projeto ali específico que tinha relação com a aquisição daqueles imóveis ali que eu estava comercializando com ele. E ele sempre muito sóbrio, me atendendo com muita tranquilidade. E ele olhou para mim e falou assim: Rodrigo, isso não é assim não, rapaz. Calma, você não consegue isso que você está querendo. Eu tinha um determinado propósito lá, um determinado objetivo naquele empreendimento. Então, o que acontece? Ele olhando para mim ali e falando sobre os propósitos que eu estava querendo ali, as coisas que eu estava querendo realizar, e ele falou assim: rapaz, isso não é assim não, você não vai conseguir isso desse jeito e tal. E eu acreditava que eu fosse conseguir daquele jeito, e ainda acredito até hoje, para falar a verdade, passados aí, né, muitos anos dessa conversa que nós tivemos. Mas o que eu quero destacar é uma coisa que ele me falou que eu achei assim muito expressiva, né? Ele lá na altura sei lá, ele devia ter 65 anos, talvez, não sei qual era a idade exata dele, mas acredito que ele tinha 65 anos. Ele falou assim: Rodrigo, você está subindo a ladeira, né? Eu já estou descendo. E eu ouvi aquilo, sabe quando você escuta as coisas assim e fala: caramba, tem palavras, né? Tem frases que a gente guarda na vida, né? E essa foi uma frase que eu guardei. Eu entendi em parte, e depois, à medida que o tempo foi passando, né, que a minha vida foi caminhando, eu entendi pela experiência, tá? Então guarda essa frase aí, ó. Rodrigo, ele falando para mim, um senhor falando para mim da altura dos seus 65 anos de idade, ele falou assim para mim: Rodrigo, você está subindo a ladeira, eu já estou descendo. Mas ele falou aquilo numa boa, com um sorriso largo no rosto, né? E, enfim, eu guardei aquilo, entendi, e depois a experiência me deu mais, como é que se diz? Me reensinou aquilo de novo, me deu uma revisão daquilo pela prática, né? Pela experiência prática. Então, o que você pode esperar da live de hoje? O que a gente vai conversar aqui? Qual vai ser o papo aqui? A gente vai falar sobre superação. A gente vai falar sobre, menos até do que sobre superação, a gente vai falar sobre o que é possível e o que é impossível, né? A ideia do que é possível e a ideia... Estou engasgando um pouco, não sei o que está acontecendo. A ideia do que é possível e a ideia do que é impossível, né? E se a idade é um limitador para as realizações. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre ser ou não ser a idade um limitador para você realizar coisas, para você fazer coisas, né? O que a gente não vai falar nessa live aqui? O que você não vai ver nessa live aqui hoje? Você não vai ver nenhum elixir da juventude, você não vai ouvir nenhuma dica para ficar mais jovem. Não, nada disso, tá? Aqui a gente está conversando com cada um no seu tempo, cada um no seu lugar, do jeito que está, né? Respeitando o seu tempo, seja ele qual tempo for, tá? Agora, vamos dar destaque, né? Vamos dar aqui highlight para o fato de a idade não ser um limitador,
tá? Então, já estou até aqui entrando um pouco no mérito, né, da questão e falando sobre a idade não ser um limitador para nada, absolutamente nada. Não é só para você fazer um 2 em 12, não. A idade ela não é um limitador para nada. E vou mostrar o porquê disso, o porquê que eu penso isso à medida que a gente for conversando aqui, né? Mas como a gente está falando de 2 em 12, e 2 em 12 é você dobrar, aumentar os seus rendimentos em 100% com locação de imóveis, e 2 em 12 é uma forma de expressar isso na linha do tempo, né? Estamos falando aqui de idade, estamos falando de tempo. O 2 em 12 é você conseguir dobrar os seus rendimentos de locação, fazer 2 anos de locação, né, de rendimentos de locação, de fluxo de caixa a teu favor de rendimentos de locação em 12 meses. Então, é possível, após os 50 anos, você se comprometer com essa jornada, você criar esse propósito de vida para você e transformar a tua vida, né? Conquistar a tua liberdade a partir da sua liberdade financeira após tantas batalhas que você já enfrentou, você que tem mais de 50 anos ou que está com 50 anos, né? Afinal de contas, você já viveu meio século, você já viu muita coisa acontecer, já tem muita experiência adquirida, boas e ruins. Todo mundo tem experiências boas e ruins, isso não é privilégio seu. Então, a gente vai responder essa pergunta aqui hoje. E o porquê que é importante você conhecer essa resposta, você saber se é possível fazer 2 em 12 após essa idade. Porque o mundo está mudando, gente. Né? A gente dizia que o mundo vai mudar, né? A gente falava do futuro. Hoje em dia a gente já não fala mais do futuro, a gente fala do que está acontecendo agora. E nesse momento de pandemia, eu tenho destacado muito isso, é como o dinheiro, né? O dinheiro, ele não torna ninguém pior ou melhor, tá? Ele pode te deixar mais bonito, né? Assim, você vai ser a mesma pessoa que você sempre foi fisicamente, mas se você consegue, né, ganhar, eu não gosto da palavra ganhar, fazer dinheiro, né? Se você tem dinheiro e cuida aí do teu sex appeal, você, né, pode realizar alguns procedimentos, comprar uns cremes, contratar um personal trainer e tal, e aí dar uma melhorada no shape, né? Brincadeiras à parte, dinheiro ele pode te ajudar a fazer várias coisas, né? Assim como a falta dele pode te dificultar a fazer várias coisas. Isso é verdade. Isso aí não é mentira, não. Mas, assim, nesse aspecto, o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro ele não torna você melhor ou você pior, né? Aquilo que você é, né? Mas o dinheiro ele potencializa o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Então, se você já está, né, com 50 ou mais de 50 e você está olhando aí para esse momento que a gente está vivendo e está achando que passou o teu tempo e está com uma visão conformista, resignada, né, como a gente fala muitas vezes dessa situação, você tem que abandonar isso. Você tem que abandonar isso porque você é protagonista da tua história, tá? Não há nada que seja impossível. O impossível é aquilo que ainda não foi feito. Eu acredito nisso 100%, gente. Eu acredito nisso 100%. Tá? É claro, né? guardadas as devidas proporções. Você vai dar um mergulho num vulcão em ebulição. Vai morrer. Né? Aí não é questão de ser impossível, aí é questão de física mesmo. Né? Até que me provem o contrário, provar não no sentido de provar, até que aconteça e a gente veja que é possível, né? Por circunstâncias que nós não conhecíamos, eu não vou me arriscar a mergulhar num vulcão em ebulição. Mas, no mais, todas as coisas da vida, todas as questões da vida assim, do dia a dia, né? Todas as realizações que outras pessoas já fizeram, é possível para qualquer pessoa, basta você querer fazer aquilo. Tá? O elemento vontade é o elemento fundamental, principal, é o primeiro que você tem que ter para realizar qualquer coisa. Mas melhor do que falar, né, é a gente mostrar. Então você deve estar se perguntando aí, tudo bem, ele está falando sobre... E eu puxei a barra bem para baixo, tá? Eu puxei a barra para os 50.
Eu podia ter colocado essa barra, sei lá, é possível realizar um 2 em 12 após os 80, tá? Mas não, eu puxei de propósito para os 50 por conta de uma questão cultural. A gente vai conversando sobre isso aqui à medida que a gente for avançando. Então, eu preferi puxar para os 50 porque tem muito cinquentão, tem muita gente aí com 50 que está se aposentando já, está pensando em aposentadoria, se aposentando na própria cabeça, tá? Não é se aposentando de verdade, não. Não é isso que eu tô querendo dizer, não, né? Então, olha só. Estou compartilhando tela aqui, né, com o pessoal que está acompanhando a gente nas outras redes. E nós temos aqui 3 histórias que vão provar que a terceira idade está com tudo. É uma matéria publicada pelo site huffpostbrasil.com e que conta, né, histórias, eu falei aqui em superação, histórias de superação de pessoas com mais idade. Eu não gosto da palavra idosos, tá? E não confundam isso com não gostar de idosos, não tem nada a ver, tá? Eu não gosto da palavra idosos, não pela palavra, mas porque essa palavra é usada com uma carga pejorativa, com uma carga negativa, com uma carga de rótulo no Brasil, lamentavelmente, tá? Então eu prefiro usar a palavra, eu não gosto de falar também em terceira idade, tá? Pode ser a terceira idade se você divide o tempo de vida de uma pessoa em 3 etapas, né? Pode ser a terceira idade, mas essa expressão terceira idade também já ficou carregada de um significado assim, já está na terceira idade, já está no fim do caminho e tal, e isso não é verdade, isso em absoluto é verdade, tá? E eu uso, então, que palavra? Que palavra eu uso para me referir a pessoas, quaisquer pessoas que já estão ali no terceiro terço da existência conhecida, né, hoje? Porque cada vez mais a gente vem aumentando a barra, cada vez mais as pessoas vêm vivendo mais tempo. Tá? Eu tenho usado a palavra maturidade. Tá? Eu olho para essas pessoas que já conquistaram, né, esse prêmio, que já chegaram nesse nível, né? Porque chegar nesse nível não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, ainda mais num país em que a gente pensa, né, desse jeito, né? Pensa que eu digo assim, que a cultura vai por essa linha, né? Então eu digo o seguinte, eu falo em maturidade, eu falo em pessoas maduras, eu falo em pessoas que estão na maturidade, né? Porque realmente é um tempo de maturidade, é um tempo em que você já viveu várias experiências. Isso também é outro mito, achar que porque você está maduro no sentido do passar do tempo, você sabe tudo ou você sabe mais do que quem tem menos idade. Isso é um mito. Por que isso é um mito? Isso é um mito porque a maturidade, né, maturidade aí não no sentido de tempo passado, mas no sentido de sabedoria, ela está atrelada, em parte, a uma combinação do tempo vivido, sim, né, porque o tempo vivido, em razão das mudanças que você observa, né, e que você vive, ele te dá experiência, mas é em razão também das experiências que você viveu, da quantidade e da qualidade de experiências que você viveu. Uma pessoa que não se lançou na vida, que não viveu experiências nenhuma, por mais que ela tenha muitos anos de vida, a exposição ao tempo de vida que ela tem é uma exposição ao tempo, a passagem do tempo, mas não é uma exposição a várias situações diferentes, que deram para ela vários aprendizados diferentes. E antes até de prosseguir, eu quero fazer um último disclaimer aqui meu, antes de entrar nessa questão com vocês, tá? de analisar essas histórias aqui, conhecer essas histórias. Gente, eu não estou na posição, sinceramente, isso aqui é uma troca de ideia, isso aqui é um bate-papo, eu não estou na posição de falar sobre as pessoas maduras, porque eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não estou... eu ainda não venci essas batalhas. E pode ser que eu não chegue. Tá? Então, assim, eu estou conversando aqui de uma perspectiva a mais humilde possível, de fazer um exercício de empatia, de me colocar no lugar de quem já alcançou
esse nível, né, dos vitoriosos que já alcançaram esse nível. Ontem eu falei aqui que vou viver até os 150 anos de idade, né? Falei como uma meta a ser alcançada, a ser perseguida, e não basta viver, eu quero viver e quero alcançar essa idade com qualidade de vida, eu quero ter bem-estar e poder estar sendo útil durante todo esse tempo. Eu sei que tem muita gente que vai olhar e vai, 150 é 150. Você tem que ancorar alto para poder, né, buscar metas, buscar alcançar objetivos altos. Então, feito esse último disclaimer aqui, de que eu não estou na posição de alguém, nesse caso específico dessa live de hoje, de falar por experiência própria do campo de batalha, eu vou falar da minha experiência até aqui, né? Eu não vou falar da posição, da perspectiva, do palanque, né? do pódio, melhor dizendo, de alguém que já chegou aos 50, que tem 60, 70, 80. Pelo contrário, eu vou aqui bater continência para eles, vou aqui respeitar a história de vida deles e a experiência deles. Tá? Mas eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho uma perspectiva sobre isso, e no tempo de vida que eu já tenho até aqui, eu já comecei a descer a ladeira, acabou que eu não contei para vocês a segunda parte do descer a ladeira, eu vou contar agora. Eu já comecei a descer a ladeira, então eu tenho como passar um pouco dessa perspectiva, né? Quando essa pessoa falou isso para mim, né, o seu Antônio, ele falou isso para mim, eu entendi, mas não absorvi, né? Quando eu digo que eu entendi e não absorvi, eu absorvi no sentido de guardar, mas não absorvi pela experiência, que foi o que eu falei para vocês. Eu ainda não tinha vivido essa experiência. Estava com meus 20 e poucos anos de idade. Ele não estava falando só sobre isso, mas o que acontece é o seguinte: na nossa vida, chega um momento em que, biologicamente, você começa a sentir no corpo, né, você começa a sentir fisicamente os efeitos da passagem do tempo. Tá? Então, eu acho que esse é o momento, se você for conversar com um médico, com um profissional da área de nutrição, com alguém que treine pessoas, que treine atletas, enfim, alguém que conheça um pouco sobre essas questões, você vai ver que existe uma idade, tanto para homens quanto para mulheres, a partir da qual o corpo começa a morrer, né? E eu não vou falar assim com tanta desenvoltura sobre isso, estou vendo aqui, porque a letrinha pequena tem dificuldade. Eu não alcancei o pico da minha idade. É isso aí, comandante. Tem que ter essa cabeça, não é essa cabeça, isso aqui não é assim um incentivo barato, isso aqui não é uma autoajuda, isso aqui não é um papo de botiquim, um tapinha nas costas para falar, não, é isso aí e tal. Não, eu estou falando assim com pureza de convicção sobre isso que eu estou falando. Estou falando no que eu acredito e no que eu vejo acontecer aí o tempo todo, né? Então, vou até parar de compartilhar a tela, que eu tenho que concluir esse assunto para depois compartilhar a tela com vocês. Então, assim, chega um momento na vida, né, de qualquer um, você nasceu, né? E é claro, né, a gente fala assim, genericamente, fala, né, quem não é especialista, eu não sou especialista nisso, então posso falar aqui algumas besteirinhas que está tudo certo, né? Se fosse na minha área, aí vocês poderiam me crucificar, mas eu vou falar algumas besteirinhas aqui que são coisas que a gente escuta aí em lugar comum. Então a gente escuta dizer que a gente está morrendo desde o momento que nasce, né? Todo mundo tem a certeza de que vai morrer e tal, então tem esse papo nesse sentido. Mas assim, o fato é que você, até uma determinada idade, o teu corpo ele está crescendo, né? O teu corpo ele está produzindo mais do que perdendo. É isso, acho que é isso que eu quero dizer, tá? O teu corpo está funcionando do ponto de vista de corpo, não estou falando da mente, porque a mente é um grande... a mente vai num processo contraintuitivo nesse sentido. É isso que eu quero que você entenda aqui também. Então, assim, o corpo até uma determinada idade, vamos fixar aí a idade de 30, 35 anos aproximadamente, a gente não precisa de muito rigor em relação a isso. Até os 30, 35 anos, né, se é uma criança, fica evidente isso. A criança ela é mais frágil, nasce um bebezinho e tal, depois vai, né, aprende a andar,
começa a aprender a fazer as coisas sozinho, aprende a falar, vai ficando mais forte, e aí o homem e a mulher vão atingindo a sua maturidade. Numa determinada idade, eles estão na sua plenitude, vou dizer física, tá? Não vou chegar a dizer mental, mas física, sem sombra de dúvida, eles estão na sua plenitude física, né? O corpo, naquela idade, reúne todas as circunstâncias biológicas para a máxima produtividade daquele indivíduo. Então, até esse ponto na vida, você está subindo a ladeira. Desse ponto em diante, você começa a descer a ladeira. Aí o seu corpo começa, fisicamente, a produzir menos do que consome. Talvez eu não esteja usando a analogia ideal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o seu corpo, naturalmente, ele vai entregando menos a você, né? Menos hormônios, você começa a ter, vou usar essa palavra, deterioração de cartilagem, né? Um desgaste de cartilagem, né? Dependendo da pessoa, você vai enxergando um pouco menos, e por aí vai. Os sinais do passar do tempo, normal para todo mundo, acontece na vida de todo mundo. E aí o que acontece? O jovem, né, ou a pessoa mais nova, o adolescente e tal, quando eu falo jovem, eu falo da pessoa ali entre seus 18 e 20 anos, 20 anos, assim, 20 não, 30 anos, né? Aquela fase dos 20, né? Ele não se liga nisso porque o tempo não ofereceu para ele experiência suficiente, experiência nesse sentido do corpo começar a descer a ladeira, para ele se dar conta de forma real da finitude. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A nossa existência, ela é finita. A gente tem um espaço de tempo limitado para viver aqui, até que inventem um elixir, algo que possa ser usado para a pessoa não morrer fisicamente, né? Mas nós temos aqui um tempo finito. E é preciso que a gente aproveite esse tempo finito da melhor forma possível. E aí, o pessoal que está ali nos 20, como não experimentou essa finitude ainda na sua vida, não se liga muito nisso, né? Não se liga muito nisso e desperdiça muito tempo. Desperdiça muito tempo, assim, não todos, tá? Não todos. Mas, assim, deixa de aproveitar todo o potencial que tem naquele momento, né? Por outro lado, a mente, né? A mente dos maduros, das pessoas que já viveram mais experiências pelo passar do tempo e pela quantidade de experiências que viveram e diversidade dessas experiências, é uma questão de passagem do tempo, qualidade das experiências e quantidade das experiências vividas. É uma combinação dessas três coisas para te tornar sábio ou não, né? São pessoas que já conseguem, né, mesmo estando descendo a ladeira, do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, mais produtividade. Por quê? Porque a mente já está melhor estruturada, melhor preparada, já viveram mais experiências, já superaram mais desafios, se conhecem melhor, tá? Então, a maturidade tem todas essas vantagens, esses benefícios, tá? De você ser mais expert naquilo que você se propõe a fazer, né? Se você quiser, claro, você tem que estar comprometido com aquilo que você quer, né? E aí começa, acho que o outro problema que a gente está abordando aqui hoje. Muitas pessoas entram nessa. Eu vejo por observação, volto a dizer, vou falar aqui com a humildade de quem não viveu ainda isso, não está vivendo ainda isso. Mas eu sei o que eu quero viver. Eu sei como eu quero viver quando eu alcançar os meus 50 anos, os meus 60 anos, 70, 80. Eu quero estar em atividade mais ainda do que eu já estou hoje em dia aqui com vocês e nas coisas que eu faço. Eu quero estar ativo, eu quero estar participando, contribuindo, né? Contribuindo com a vida das pessoas que me cercam, contribuindo com o desenvolvimento da minha filha, contribuindo com os meus pais, com os meus avós, enfim, com tudo. Eu quero estar participativo, dentro daquilo que é o meu propósito. Tá? Se o meu propósito for ficar mais devagar, for ficar mais tranquilo e aquilo me fizer bem, está tudo bem. Esse é o meu propósito e eu vou fazer isso também. Tá? Então, o que eu quero combater aqui, o que eu quero chamar a tua atenção para você não ficar nessa é o seguinte:
Não abrevie a sua vida, tá? Você é o protagonista da tua vida. A vida acontece a partir de você e não para você, né? Não fique sentado num sofá o dia inteiro vendo notícia ruim e tendo um comportamento fatalista de achar que é tudo ruim e que já está no fim da linha. Não existe esse negócio de fim da linha, tá? Faça da sua vida o que você quiser que a sua vida seja. Tá? É nessa vibe que eu estou comunicando, é nessa vibe que eu estou trocando essa ideia com você aqui hoje, desse poder de transformar. Tá? Então vamos ver aqui essas histórias agora, que eu falo muito e aí acaba às vezes me atropelando aqui no tempo que a gente tem para mostrar, né, essas experiências. Vamos mostrar essas histórias aqui. Deixa eu aumentar aqui de novo. Então, olha que interessante, né, essas histórias aqui. Né? A primeira história é de uma moça chamada Leonides Vitorino. Tá? Essa moça chamada Leonides Vitorino, ela entrou para a faculdade. Ó. Aos 79 anos, Leonides se formou em História da Arte na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E este não foi o único desafio da... A reportagem está chamando de idosa, não problema nenhum. Né? O problema com a palavra está na cabeça de quem fala. Então, vamos começar a desconstruir essa conotação que possa ser dada à palavra por alguns. Né? E este não foi o único desafio da idosa, que aprendeu a ler e escrever apenas aos 67 anos de idade. Então, você vê, né? Olha aqui uma afirmação dela. Eu era meio triste, as pessoas falavam que eu era analfabeta. Parecia que tinha uma faca que cortava o coração. Então, está aqui um primeiro exemplo. Né? Com 79 anos de idade, ela se formou. Ela graduou em História das Artes. Né? Vamos ver a história dessa outra moça aqui. Olha só essa moça aqui. Olha que interessante essa outra moça aqui. É uma americana chamada Ernestine Shepard. Acho que é assim que se pronuncia. Também começou a se dedicar ao seu sonho depois de mais velha e conseguiu realizá-lo aos 75, quando ela entrou para o livro dos recordes como a fisiculturista mais velha do mundo. Né? Então, você vê que loucura. Né? Aí, veja bem, a dedicação começou aos 56 anos, quando ela e a irmã Velvet decidiram se exercitar para entrar em forma. Pouco tempo depois, Velvet morreu vítima de um aneurisma cerebral, o que deixou Shepard transtornada e quase a fez desistir. Mas uma lembrança falou mais alto, disse ao Globo Esporte. Olha que legal, né? São histórias muito assim inspiradoras, né? E aí é o seguinte, dentro dessa linha de histórias inspiradoras, deixa eu compartilhar aqui outra história com vocês. Eu estava conversando com a minha mãe ontem e depois eu vou postar para vocês uma foto. Né? Essa foto está no Instagram da minha irmã, mas eu vou fazer um repost lá no nosso para você conferir. E a gente estava conversando sobre... Deixa eu até mostrar uma foto aqui para vocês. Espera aí. A gente estava conversando sobre uma pessoinha, né, muito querida na nossa família, o seu Sidney Soares de Souza e Melo. Sidney Soares de Souza e Melo. Sidney Soares de Souza e Melo é meu bisavô. Eu fui o primeiro filho, né, dessa família na minha geração, e eu tive a riqueza de ter os meus bisavós todos vivos por um período, né? E alguns deles me acompanharam até a minha idade adulta. Esse meu bisavô, o seu Sidney, ele me alcançou até, se não me engano, até os meus 19, 20 anos de idade. Né? Então, você vê a longevidade dessa pessoinha, né, do seu Sidney. Então, vou mostrar essa foto aqui para vocês. Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem. Vou botar o dedo aqui, ó. Tá vendo esse senhor aqui na ponta?
Isso aqui é uma foto antiga de família, tá? As famílias antigas eram assim grandes. Estou tirando aqui o reflexo do ring light. E aqui onde está o meu dedo aqui, eu vou balançar. Ó. Esse aqui é o seu Sidney, tá vendo? O seu Sidney nasceu em 1907 e conviveu comigo em 1907, foi em 1907 até 2000, isso mesmo, 1907. Tá? Seu Sidney nasceu em 1907 e conviveu comigo até os meus praticamente 20 anos de idade. Né? O seu Sidney ele faleceu com 97 anos de idade. E ele faleceu, ele ainda estava lúcido. Né? Lúcido que eu digo assim, ele não faleceu. Sabe assim, as pessoas que fazem a passagem já estão numa situação muito delicada, estão com a saúde muito debilitada. O seu Sidney não. O seu Sidney, ele, num determinado momento da vida dele, já com 97 anos de idade, ele começou a sentir umas tonturas, e aí teve um pequeno tombo, e em razão desse tombo ele foi internado. Não porque tenha se lesionado com tombo, não foi isso. Ele foi internado porque para ficar em observação em razão dele ter tido tombo. E aí, nesse momento, por ocasião da internação, ele enfim, faleceu. E a minha mãe teve com ele, minha mãe me contou essa história, eu não conhecia essa história, minha mãe teve com ele um dia antes dele falecer, visitando ele no hospital. E aí ele estava lá deitado, com os equipamentos lá, acho que estava com aquela máscarazinha de respirador e tal, e ele reconheceu a minha mãe, que ele não estava naquele momento, né? Ele vinha, até então ele reconhecia as pessoas normalmente, andava, caminhava, fazia as coisas dele sozinho, mas ele reconheceu a minha mãe e ele estava fazendo assim com a mão, né? Abrindo e fechando a mão. Quem conheceu, quem conviveu com o seu Sidney vai lembrar disso, né? Vai lembrar de como ele se comportava. E ele estava fazendo isso para se exercitar. Veja, numa UTI, internado, não lembrando de todas as pessoas, ele estava lá, ó, se exercitando. Então, meu avô era do tipo dos caras, né, que quando ele tomava banho, ele tinha aquela barra lá no banheiro, ele segurava na barra e ele ficava levantando e baixando a perna, levantando e baixando a perna, levantando e baixando a perna, para exercitar o próprio corpo dele. Ele saía para caminhar e ele ia da casa dele até o centro da cidade, morava no interior do Rio de Janeiro, e caminhava, ele fazia questão de caminhar. E eu lembro, eu era garoto nessa época, devia ter aí, sei lá, 12, 13 anos, e eu via outros adultos ali da família. Você não pode fazer isso, porque é perigoso para você e tal. Então, assim, as pessoas tentando, claro, ali querendo proteger ele, querendo preservá-lo, mas, sabe, limitando ele sem que ele mesmo tivesse limitado, sem que ele mesmo tivesse se sentindo no fim da linha. Você está entendendo? Ele estava inteirão, recebia todo mundo na casa dele, o pessoal normalmente domingo, né? Ele morava no interior do Rio, em Pati do Alferes, que é um município do interior do Rio, onde tem a festa do tomate, e a família tinha casas de campo, de veraneio lá e tal, então o pessoal ia, e domingo o pessoal se reunia antes de voltar para o Rio, se reunia ali na casa do seu Sidney para almoçar. Então, todo mundo se reunia ali e tal, e ele recebia todo mundo com o maior carinho, com o maior prazer. Minha infância foi assim, né? Foi muito assim, nesse espírito assim de família, coletivo, todo mundo reunido. E as histórias eram contadas, e as pessoas conversavam, era muito legal. E aí eu estou compartilhando essa história aqui para falar de como, né, o seu Sidney se comportava diante da vida, e idade para ele era um detalhe. Para você ter ideia, quando tinha carnaval, ele ia assistir os desfiles de carnaval com a gente na madrugada, sentado naquelas arquibancadas que a prefeitura organizava, fazia para o povo assistir os desfiles de carnaval. Isso com mais de 90 anos de idade. E cantava o samba enredo e participava. Então, assim, e não fazia isso porque era forçado a, não fazia isso porque queria, porque, né, se sentia bem fazendo aquilo, e ele participava. Essa questão do participar é que faz muita diferença. Ele participava da vida de cada um. Para cada um, ele era o que cada um estava precisando que ele fosse. E ele fazia isso por amor, por dedicação. Né? Mas, bom, vamos voltar aqui a compartilhar
histórias com vocês de pessoas que alcançaram esses resultados, de pessoas que não se limitaram pelo passar do tempo, né? Vamos pegar aqui mais histórias, a gente selecionou aqui algumas bem interessantes para vocês. E, ó, nunca é tarde para aprender. Eu estou falando aqui em 97 anos de idade, né? E olha a história dessa senhora aqui, publicada no site Educação UOL. Nunca é tarde para aprender. Mulher de 97 anos se forma em Direito em Minas Gerais. Então, eu estou chamando a atenção disso porque se você tá nos 20, cara, você está com tudo assim, com tudo do ponto de vista biológico, tá? Então, não desperdiça aquilo que você ainda não tem. Você ainda não tem maturidade, você ainda não tem experiência suficiente ou experiência em quantidade para ter mais velocidade. Então, busque se conectar com essas coisas, porque você vai estar combinando o melhor dos dois mundos. O melhor, né, da maturidade, bebendo na fonte, com as experiências, se conectando com informações. Aí não tem nada a ver com idade, tem a ver com se conectar mesmo. Você pode ter gente que está nos 20, que está antes dos 20, que tem muito a compartilhar. E a tecnologia da informação te permite isso hoje. Então, você precisa se comprometer com a jornada. Tá? Quer fazer 2 em 12? Quer criar um portfólio de imóveis para poder tocar a tua vida, para poder estar mais tranquilo no futuro? Faça isso desde já. Né? Conecte-se com informações, com pessoas que vão te permitir dar esse salto. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. Nunca é tarde para aprender. Mulher de 97 anos se forma em Direito em Minas Gerais. Né? Então, eu não vou aqui entrar no mérito da história, mas mostrando a vocês que, né, com 97 anos de idade, a pessoa se forma. Né? Aí, uma frase dela, né? Eu sempre gosto de trazer as frases da própria pessoa para trazer a perspectiva. Né? Você diz a futura bacharel ao repórter, também está convidado para o jantar na sexta-feira, um dia depois da formatura, dia de São Domingos. A família inteira vai vir, não sei o que faço, são muitos amigos, não dá para convidar todo mundo, mas eu quero que todos estejam aqui. Então, vê, ela não só conquistou, como ela vibra com a conquista. Tá? E aí, assim, isso é muito importante, porque está escrito aqui no meu quadro branco. Já falei isso uma vez para vocês. Né? Eu tenho um quadro branco aqui de anotações. Ação gera resultado, resultado gera motivação, motivação gera mais ação. Entendeu? Então, se você ficar parado, se você achar que você está velho demais, que o seu tempo passou, que isso não é mais para você, aí acabou. Aí é fim de linha. Aí você não vai ter mais ladeira nenhuma para descer. É só pular dentro do buraco lá e esperar jogar em terra. Desculpa, fui muito incisivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não vai nessa, né, dos cavaleiros do apocalipse, que ficam dizendo que está tudo ruim, que não tem mais espaço para nada. Você não precisa de intermediários para entregar o teu valor, para mostrar o teu valor. É isso que eu quero te dizer. Tá? Você é o protagonista da tua história. Isso é possível. E a gente vai ver já já formas de você fazer isso. Né? Eu tenho mais conquistas aqui para compartilhar com vocês. E a gente vai compartilhar. Mas o que acontece? Se você não entender isso, não entender que você não precisa de intermediários, né, para poder se colocar, você não precisa de alguém para dar um emprego para você mostrar que você é bom. Entendeu? Você eu quero ser o mais claro possível, gente, que eu quero dizer o seguinte, chega um determinado ponto, quando você começa a descer a ladeira, que o mercado de trabalho começa a fechar as portas, que as rodinhas sociais, dependendo de quais sejam, né, se não forem próprias da sua faixa etária, te discriminam. Então, assim, cara, desencana. Não, sabe, o povo que está nessa não está com nada.
não está com nada e não sabe o que é vida. E em muito pouco tempo vai estar num momento em que a experiência vai ter ensinado para ele que o tempo passa para todo mundo e que as coisas não são assim como ele ou ela pensava que fosse, né? Não, só dá para fazer as coisas até os 50, ou até 60, ou até 40, sei lá, a idade qualquer que seja que você queira. Rodrigo, eu optei por nunca ter emprego na minha vida. Eu não quis. Eu só tenho carteira assinada, só sou empregado por universidade, porque é o modelo como as universidades funcionam. Faça por você e não para provar para ninguém, né? A contribuição aqui da Misa. Sim, faça por você, exatamente isso, né? Você vai encontrar, é o primeiro fundamento para você realizar o 2 em 12. Você vai encontrar o teu propósito, aquilo que te realiza, aquilo que você quer fazer da sua vida, né? E aí você encontrou o teu propósito e você não encontra isso de uma hora para outra, é um processo. Você tem que colocar aquilo em prática. Depois que você encontra a tua arte, depois que você encontra a tua inspiração, aquilo que você quer manifestar para o mundo, você tem que colocar aquilo em prática. As pessoas acabam não colocando em prática as coisas, pecam muito por conta disso. Então, qual é o jeito errado de você realizar, né, de você fazer um 2 em 12 após os 50, já que a gente está falando disso aqui, né? E não é só após os 50, é em qualquer idade, tá? Porque não há essa limitação de idade para você realizar o 2 em 12. É isso que eu queria que você entendesse. E mais do que isso, eu queria que você entendesse que o 2 em 12 ele é bem coringa, ele é bem assim, ele é aplicável a qualquer contexto. O 2 em 12 ele não é aplicado para alguém que tem um imóvel só, ou para alguém que tem 10 imóveis, ou para alguém que tem 100 imóveis. O 2 em 12 é aplicável, inclusive, para quem não tem imóvel nenhum. Se você se propõe a fazer um 2 em 12, você pode não ter imóvel nenhum e você vai fazer um 2 em 12. Se você se comprometer com isso, tá? O 2 em 12, se você tem um imóvel só e já está alugado, ou mesmo que não esteja alugado, você também vai realizar um 12 em 12. Então, não é uma questão de quantidade, tá? Não é uma questão sequer de qualidade do imóvel que você tem ou que você deixa de ter. É uma questão de comprometimento. É isso que a gente está falando aqui hoje, é esse papo que a gente está batendo aqui hoje. Você tem que estar comprometido com a jornada, comprometido em realizar aquilo. E quero te falar mais uma coisa. O 2 em 12, ele te convida para um estilo de vida. É muito mais do que um investimento. É um estilo de vida. Quer entender isso melhor? Quer entender isso melhor? Já vou te falar sobre isso. Aguenta aqui. Mas antes de eu te falar sobre isso, o jeito errado de fazer é você se limitar. É você achar que você não é capaz. É você fracassar antes de começar. Você nem começou. E eu já falei para você aqui que o fracasso nunca é fracasso. O erro é um aprendizado. Tá? Eu anotei a frase do Einstein ali, né? O sucesso é o fracasso em andamento. Vocês lembram dessa frase do Einstein? Né? Então você fracassa, aprende, avança. Fracassa, aprende, tenta de novo, avança. Fracassa, aprende, dá 2 passos para trás, tenta de novo, avança, avança, avança. Se supera, 2 em 12. Entendeu? É assim que funciona, com tudo na vida, não só com 2 em 12. Tá? E é isso eu posso falar por experiência. Isso eu posso falar por experiência com vocês. Não entregue, não jogue a toalha. Vamos ver mais uns casos aqui? Mais uns casos interessantes? Vou botar mais uns casos aqui interessantes para a gente ver aqui. E vou compartilhando com vocês. Vamos lá. Ó. Os casos que a gente vai ver agora são 6 conquistas incríveis feitas por pessoas idosas. Então, ó, a primeira delas, em 2015, um senhorzinho, acredite se quiser, isso aqui está no site Super Interessante, da editora Abril, vamos dar os créditos aqui, né? Em 2015, um senhorzinho super interessante, juntando as informações na cabeça, também é super interessante ele, né?
Está sendo matéria da Super Interessante e é super interessante. O senhorzinho de 105 anos bateu o recorde mundial de corrida na categoria sênior, mas muito sênior mesmo, para pessoas que já passaram os 3 dígitos na idade. Ele fez 100 metros rasos, em 42,2 segundos. E ainda tirou onda, desafiando Usain Bolt, né, aquele que fazia para um pega. Né? Só por curiosidade, Bolt faz os mesmos 100 metros em 9,58 segundos. Né? Então, é bem interessante esse tipo de coisa. Né? E aqui tem exemplos de 6 atletas. Né? Aí, aqui uma senhora japonesa, né? Perdão, além do japonês Hidekishi, eu não sei pronunciar direito, Miyazaki, que abriu este texto, a também japonesa Mieko Nagaoka bateu o recorde na natação em 2014. Aos 100 anos, ela foi a primeira pessoa de sua idade no mundo a nadar 1.500. Gente, eu sou nadador. Eu fui atleta de natação. Na minha infância, fui atleta de polo aquático, na Marinha. E aos 100, eu sei que 1.500 metros livres não é pouca coisa para se nadar. Você vai tentar nadar, né? Se você está numa piscina de 25 metros, são 40 idas e vindas, né? Na verdade, 20 idas e vindas. 40 idas e vindas seria, né, o dobro, mas 20 idas e vindas para você fazer esses 1.000 metros. Você fica cansado. Você tem que dar uma paradinha para fazer aquelas garrafinhas na beira da piscina, né? Então, aos 100 anos, ela foi a primeira pessoa de sua idade no mundo a nadar 1.500 metros livres em piscina de 25 metros. Tudo isso em 1h15. É um bom tempo, pode ter certeza de que é um bom tempo. Em 2012, foi o francês Robert Marchand que se destacou no ciclismo. Aos 100 anos, ele bateu o recorde em sua categoria ao percorrer 100 quilômetros em 4 horas. Uou! 100 quilômetros em 4 horas, 17 minutos e 47 segundos. Olha, eu vou te falar que eu não sei se eu faço 100 quilômetros nesse tempo, não. Eu já fiz uma vez, acho que 77 quilômetros, e eu saí de manhã e cheguei de noite. Né? Foi muito louco isso. Eu me perdi no caminho, cheguei de noite, choveu no caminho, mó loucura. Outro dia eu conto essa aventura para vocês. Então, legal, né? Legal essa história, né? Aí vamos lá, ó, sem medo. Vamos falar agora aqui de outra superação, né? Voos de pirueta, né? Então, esse voos de pirueta aí é um brasileiro, né? Os voos de Marco Aurélio Santos, 72 anos, duram segundos até que ele toque na água de forma hipnotizante, após pular das plataformas de saltos ornamentais. Ó, a foto está aqui, é uma foto bem interessante, né? Eu não fui atleta de salto ornamental, daqui a pouco o Rodrigo foi atleta de tudo, né? Não fui atleta de salto ornamental, mas eu gostava, meu pai vai lembrar disso, eu gostava de pular dos trampolins nos clubes que a gente ia, né? Meu pai é de Fortaleza, estado do Ceará, e tem um clube lá chamado Náutico, e esse clube tinha uma estrutura de trampolim, né? E eu ia para o clube e pulava, né? Saltava ali daquele trampolim mais baixo, né? Quando era de 3 metros, eu já ficava meio assim. Então, eu imagino uma pessoa com 72 anos fazendo esse tipo de coisa, né? É claro, ele deve treinar, ele deve se preparar para fazer isso, né? Mas é desafiador, mas faz, tá? Tem tanta coisa que poderia ser feita que a gente não faz porque a cultura diz, não pode fazer e tal, e todo mundo vai se limitando. E para fechar aqui com chave de ouro, empreendedorismo aqui, eu não dei os créditos do site anterior, vamos ver, superesportes.com.br. E aqui, empreendedorismo, inovação, Sebrae Minas. Olha só o Sebrae Minas trazendo aqui histórias de empreendedorismo, né? A expectativa média de um brasileiro hoje é de 74 anos. Essa é a camada demográfica que mais cresce no país. E, por isso, a necessidade de encontrar significado para essa fase da vida é cada vez mais urgente. Uma das respostas para isso é o empreendedorismo na terceira idade. Gente, eu não vou entrar nem no mérito aqui, porque eu quero deixar uma sacada para vocês, né? E o nosso tempo já está avançado. Não é só uma questão de você ocupar o seu tempo na terceira idade ou na maturidade.
é mais do que isso. Eu diria que hoje isso é uma necessidade. Por quê? Justamente porque o mundo já mudou. A gente já está no modelo novo de mundo. Tá? Um modelo que as pessoas se relacionam de outra forma. Então, assim, pode ter certeza, vocês que são maduros ou que estão ingressando na maturidade, e quando eu falo na maturidade, vamos botar aí uma galera grande aí nesse pacote, né? Dos 40 em diante, para mim, você já está ingressando na maturidade. Você já tem quantidade e qualidade de experiências vividas que te permitem ter uma visão diferenciada do mundo. Isso, para mim, é a maturidade. E essa maturidade te traz uma responsabilidade. Essa maturidade te traz a responsabilidade de fazer pelos seus, de ser exemplo para que os seus, e quando eu digo os seus, eu estou me referindo a todas as pessoas, sigam aquele teu exemplo. As pessoas seguem outras mais pelas atitudes que têm do que pelo que falam. Então, seja um exemplo a partir do seu comportamento. Como é que você pode mudar hábitos que te colocam, né, nessa posição cultural derrotista de que não tenho mais idade, ou já passou o meu tempo, e mudar a tua vida, mudar a tua pegada para você construir o que você quer, no teu tempo, do teu jeito. Tá? Você faz isso de forma mais fácil, mais prática, e isso é uma sacada que eu estou te dando para você aplicar isso hoje já, procurando. Primeiro, você vai definir o seu propósito, vai descobrir, ou você já sabe o seu propósito, você vai se permitir realizar o seu propósito. E aí, para você fazer isso, você tem que colocar uma série de passos para chegar nesse teu propósito. Mudar hábitos é uma coisa difícil. Estudos indicam que a gente leva pelo menos 21 dias para vencer a inércia, e esse período de 21 dias de inércia ele é muito poderoso em nos sabotar para não conseguirmos mudar os nossos hábitos. Então, se você resistir por 21 dias, você vai conseguir mudar os seus hábitos. E uma dica, uma sacada para você fazer isso com mais facilidade é você colocar esse hábito novo que você quer ter, que vai mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua trajetória, te aproximar do teu propósito, conectado com um hábito que você já tenha. Porque aí você realiza o hábito novo já na inércia em sentido de movimento, nesse caso, do hábito que você já tem. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu estava com sobrepeso num determinado período da minha vida e não conseguia me exercitar com regularidade. Eu falei, olha, eu vou para a academia, na faculdade que eu trabalhava tinha uma academia, eu vou para a academia no horário antes da aula que eu dou. Então, eu dava aula às 7 horas, eu entrava ali na academia às 4h30. E aí eu malhava de 4h30 às 7 horas, né? Às 6h30 tomava meu banho e ia dar aula. E aí, como dar aula naquele horário era uma coisa obrigatória, eu não tinha como sabotar a academia. Então, eu ia para a academia. Depois disso, a academia se tornou uma coisa light para mim, suave. Já faz aí mais de 5 anos que eu estou nessa rotina sem problema nenhum. Então, funciona, tá?